E é sobre as eleições nos Estados Unidos que nós vamos conversar agora com Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor Marcos Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, professor, primeira avaliação do debate dos vices. Não se imaginava que pudesse ter uma repercussão maior e, em princípio, a avaliação é que eles não teriam alterado muito o jogo de forças aí entre os dois candidatos. Essa é a sua avaliação também? Eu acredito que o debate de vices ontem era relevante de ser enfatizado porque houve todo aquele primeiro debate que, de alguma forma, as pessoas saíram meio frustradas com o resultado. Mas o que nós vimos é que os dois se comportaram aparentemente bem. Eu tive a impressão de que o Mike Pence foi muito melhor do que a Kamala Harris na apresentação das suas ideias, e para ele também era importante porque ali ele já estava lançando as sementes de uma futura candidatura à presidência dos Estados Unidos. Então, era um debate que foi muito observado, porque tinha, por um lado, a Kamala Harris, que queria colocar o governo do presidente Trump no banco dos réus, e ali o vice-presidente Mike Pence, que estava defendendo o legado do governo atual. Agora, em linhas gerais, como é que o senhor está vendo a evolução dessa disputa eleitoral e vê como concreta essa possibilidade de Biden sair vitorioso? Olha, Denise, pelo andar da carruagem, né, a gente sempre começa a olhar os resultados das pesquisas eleitorais, mas não podemos esquecer que existem dois tipos de análise. Uma é a análise nacional, em que efetivamente o candidato democrata pode ter mais votos, como aconteceu nos casos do Al Gore e da Hillary Clinton. Mas a batalha nos Estados Unidos é estado a estado. E nesses estados, quando se faz a pesquisa, se nota de que a diferença em favor de Biden é 1% ou menos do que isso, que cai naquela margem de erro. E eu acredito o seguinte também, a grande ênfase tem sido na questão do Covid, na letalidade do Covid, tudo isso, e que, de fato, o governo Trump errou em algumas políticas públicas adotadas. Mas o americano sempre vai pensar no seguinte, olha, qual é o presidente que vai conseguir, de fato, a resolver a situação econômica do país nos próximos tempos. E, aparentemente, o governo Trump vinha numa escalada muito positiva na economia até chegar o ano de 2020, um ano fatídico para o mundo inteiro. Então, eu acredito que ele vai continuar, e este foi o objetivo até do debate do vice-presidente, enfatizar a questão da economia e o fato de que o presidente Trump conseguiu de alguma forma, ter um crescimento histórico muito maior do que nas administrações democratas. Agora, Trump está se recusando a participar de um debate virtual, como foi proposto, até por uma questão de segurança, já que ele ficou doente, ainda está com Covid, apesar da rápida recuperação, não é? Ele não participar dos debates, de uma situação de desvantagem nas pesquisas, é uma boa estratégia? Em princípio, os debates não são grandes fatores de alteração na dinâmica. Obviamente, a gente sempre vai se lembrar daquele debate histórico em que o presidente eleito depois, Ronald Reagan, fez aquela famosa pergunta: você está melhor hoje do que há 4 anos atrás, no debate que ele fez com Jimmy Carter, e ali o eleitor pensou que efetivamente não estava melhor. Então, é difícil esses debates causarem aí uma alteração muito grande no cenário eleitoral. Até porque, Denise, depois de 4 anos de governo Trump, é muito difícil alguém estar indeciso a essa altura do campeonato. A pessoa que vai votar no Trump já está decidida e isso não vai ser alterado muito. Agora, o que nós temos aí é que muita gente, semelhantemente à eleição de 2016, ainda continua no armário, né, por assim dizer, com relação à votação no presidente Donald Trump, não quer se expor para evitar aí um desgaste maior em razão de todo o cenário negativo que até mesmo por sua própria contribuição, e também por aquilo que a gente viu sendo construído por alguns meios de comunicação nos Estados Unidos, que lhe foram muito negativos. Agora, para a economia global, falando, por exemplo, da China, direto da China, seria bom Trump continuar? Biden não aliviaria um pouco a pressão que a gente tem visto em vários aspectos? A gente sabe que o Brasil pode ter mais problemas com um governo democrata, né, por alguns pontos de vulnerabilidade, como meio ambiente. Mas em relação à economia global? Se os Estados Unidos voltarem a crescer economicamente,
o resultado e o impacto disso é muito importante para o mundo inteiro. E a gente sabe que uma coisa é discurso de eleição, o presidente Trump precisava colocar alguma responsabilidade na China com relação ao coronavírus e também o impacto eleitoral que isso está tendo, mas eu acredito que depois de encerrada a eleição, ele vai querer voltar justamente ao status quo anterior, e o status quo anterior era justamente o acordo comercial que ele havia feito com a China, no qual 40% é na área agrícola e que de fato tem um impacto sobre o Brasil. Então é muito cuidado, porque os Estados Unidos aí são concorrentes diretos do Brasil, né, nessa área. E a economia global, com a economia norte-americana voltando a crescer, automaticamente a economia chinesa também continuará o seu crescimento e o resultado será positivo. Agora, se Joe Biden for eleito, o que nós vamos ver é que talvez o estilo mude, mas o conteúdo não vai ser tão diferente assim. Até porque a própria base do presidente Joe Biden, ela é contrária e tem uma certa inimizade pela China, que foi cultivada nos últimos anos por todos os governos recentes dos Estados Unidos, a partir do presidente Bill Clinton. Então, nós vemos que se houver uma mudança, não vai ser assim tão diferente, porque ambos, China e Estados Unidos, estão aí numa batalha pelo não domínio global, mas pela questão de uma hegemonia ou uma prevalência internacional em algumas questões. Então, a China tem o objetivo de ter esta superioridade econômica, o que deve acontecer, e já aconteceu, se nós levarmos em consideração a paridade do poder de compra. Hoje a China é a maior economia do mundo, mas, e do ponto de vista militar, os Estados Unidos continuarão aí sendo a grande potência. Então, qualquer coisa, se der Biden, se der Trump, o que importa é que a economia americana volte a crescer, e ela voltando a crescer, o resultado será positivo para o mundo inteiro. Perfeito, conversei aqui com Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado para você também. É sempre um prazer.